A paz do Senhor a você, querida família, queridos. Vamos outra vez juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto bíblico que está em Ezequiel, no seu capítulo 3, versículos 16 e 17. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. A minha gratidão a todos os que diariamente estão comigo aqui neste canal, você que já se inscreveu, você que tem deixado o seu like, o seu comentário e também o compartilhamento. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço que, por sua gentileza, se inscreva. Você vai estar nos ajudando bastante sobre o progresso desse canal, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua querida família. Meus queridos, nós estamos falando, como todos sabem, sobre a chamada de Ezequiel para o ministério profético. E nós já falamos aqui em vários vídeos sobre o referido tema e falamos também sobre o atalaia, as características do atalaia, e foi um dos títulos que Deus deu a Ezequiel ao chamá-lo para o ministério profético. No próprio texto que nós lemos, a gente viu que Deus foi quem deu a Ezequiel como atalaia. E nós vamos estar exatamente falando dessa particularidade, Ezequiel, o atalaia de Deus. Eu leio o seguinte: Ezequiel também foi chamado para ser um atalaia em Israel, ou seja, para advertir o povo quanto ao juízo divino, caso eles não se arrependessem dos seus pecados. E a gente viu no texto que a gente acabou de ler, né, que eu já falei em vários vídeos e mais uma vez a gente já leu, que o Senhor chamou Ezequiel como atalaia com o objetivo de fazer o povo voltar ao arrependimento. Eu vou ler de novo o versículo 16 e também o 17 do capítulo 3 do livro de Ezequiel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então veja que o objetivo principal era que Deus queria desenvolver uma comunhão, um relacionamento com o povo de Israel. Porque o ministério de Ezequiel ele foi executado ou dirigido aos filhos de Israel. Como já falei em vídeos anteriores, nesse tempo o povo estava cativo, dominado pelo reino babilônico, e ele era um dos cativos, e lá Deus o chamou para falar ao povo. Então, percebam, você pode ler ainda nesse capítulo 3 de Ezequiel, nós lemos os versículos 16 e 17, mas você pode fazer a leitura até o verso de número 27, e ainda Ezequiel capítulo 33, versículos de 1 a 20. Vocês vão observar que toda a intenção de Deus era manter um relacionamento com o povo. Mesmo o povo se distanciando de Deus, mas Deus nunca desistiu de dar oportunidade, oportunar momento para que o povo reconhecesse e voltasse para o Senhor. Então, no texto que nós acabamos de ler, como eu disse, você pode ler 3, 16 a 27, você vai ver a existência de Deus para que o povo reconhecesse o Senhor, certo? O Senhor disse a Ezequiel que foi ele mesmo quem o colocou nessa posição. Eu te dei por atalaia, é o que está no versículo 17 do capítulo 3 de Ezequiel. O próprio Deus dizendo: eu te dei por atalaia, demonstrando que é o Senhor quem chama pessoas
para o seu serviço. Quando Deus disse, olha Ezequiel, foi eu quem te dei por atalaia, Deus estava mostrando que é Ele quem chama o homem para um trabalho específico. E a gente vê essa confirmação quando a gente lê o livro do Êxodo, no capítulo 3, o versículo 1 a 15, Deuteronômio, no capítulo de número 31, 14 a 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 1 a 4, e ainda Romanos, capítulo 12, versos de 6 a 8. Todos esses textos mostram que é o próprio Deus quem chama o homem. É tanto que em alguns momentos, homens que Deus ele chamou, eles recusaram de início, não quiseram atender à vontade de Deus, dado a dimensão da obra que Deus havia designado para eles fazer. Nós encontramos casos que muitos foram considerados pelos ouvintes de que eles não eram enviados de Deus, isso causou um sofrimento muito grande. Eu cito aqui um caso de Timóteo, quando Paulo escreve dentro da prisão para Timóteo, dizendo o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade, mas tu ser o exemplo dos fiéis. Por quê? Desprezaram Timóteo. Timóteo tinha uma idade ainda muito pequena em relação a muitos que estavam sendo dirigidos por ele, e aquilo ali foi um motivo de sofrimento. E ele disse: ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, queridos, todos os textos que nós acabamos de citar são textos que mostram que é Deus que chama, é Deus que capacita o homem para o determinado trabalho. A primeira atitude que Deus esperava do atalaia Ezequiel era que ele advertisse o homem mal de sua maldade. Eu quero ler com os senhores Ezequiel 3:18. Vejam o que é que Deus quer que aconteça com o homem ao ouvir a mensagem da palavra de Deus. 3:18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Observe bem que Deus usa aqui a palavra ímpio. E a palavra ímpio vem de uma palavra hebraica, ressa, que significa ímpio, perverso, maldade, impiedade, perversidade, injustiça. Observe bem, a palavra ímpio, que aparece no versículo de número 18 do capítulo 3, o significado são esses que eu passei nesse momento para você. Agora vamos pensar o seguinte, versículo 18. Como um homem numa situação como essa, como vivendo na maldade, na perversidade, na impiedade, na injustiça, você acha que um homem como nós teríamos interesse num indivíduo dessa natureza? É claro que a gente, olhando, fazendo julgamento nosso, a gente deixava essa pessoa para lá. Mas Deus pensa o contrário. Mesmo o homem vivendo na impiedade, como está no versículo 18, que eu vou ler de novo, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Então veja bem, apesar de toda a perversidade que o homem está envolvido, mas Deus não desiste desse homem. E eu quero dizer para você que me ouve nesse momento, você pode ter julgado: Deus não me aceita mais, dado a vida que eu estou vivendo, uma vida de devassidão. Eu já sou rejeitado pela família, eu sou rejeitado pela sociedade, sou rejeitado por todo mundo. E eu reconheço que sou digno dessa rejeição, dado
o tipo, o modelo de vida que eu estou vivendo. Sim, pode ser que todos te olhem e já te rejeitem. Todavia, não é esse o olhar de Deus para com a sua vida. Quando Deus, ele chama Ezequiel no versículo 18 para avisar, Deus não está mandando ele falar alguém que está vivendo a vontade de Deus, alguém que está servindo a Deus, mas alguém que está distante de Deus. Alguém que está a quilômetros de distância de Deus. Mas Deus disse a Ezequiel, se tu avisar a ele e ele se arrependeu, perdoa. Mas veja o que Deus diz na parte final do versículo 18. Se você não avisar e ele morrer no seu pecado, sem saber que eu o amo, sem saber que eu quero perdoá-lo, sem saber que eu ainda olho com misericórdia, sem ele saber que eu estou querendo ter um relacionamento com ele, ele morrer sem saber disso, eu vou requerer de tuas mãos o sangue desta pessoa. Aqui, queridos, veja a alta responsabilidade que tem aqueles que lidam com a Bíblia, a palavra de Deus. Veja a responsabilidade que reposa sobre essas pessoas ao negligenciar o aviso de Deus para as pessoas. Então, o primeiro passo que Deus queria que Ezequiel desse era conscientizar o ímpio ou pecador do seu pecado para que ele não morresse no seu pecado. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que você viva, que nós vivamos. Continuando, o Senhor também disse ao profeta Ezequiel que, se ele advertisse o ímpio, ainda que o ímpio não se arrependesse e viesse a morrer na sua impiedade, o atalaia havia livrado a sua responsabilidade. Veja que no versículo de número 18, Deus diz, se ele morrer no seu pecado sem que você o avise, eu vou requerer de sua mão o sangue desta pessoa. Mas quando chega no versículo de número 19, Ezequiel 13:19, diz, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Ou seja, não havia garantia, como eu disse em vídeos anteriores, que a palavra de Deus, falada por Ezequiel, ia ser aceita. Capítulo 3 mostra isso. Mas se Ezequiel falasse a palavra e alguém viesse morrer no seu pecado, Deus não cobraria de Ezequiel, porque Ezequiel fez a sua parte. O ímpio ou os homens foi quem não fizeram a deles, ou seja, de aceitar a palavra que Deus estava falando. Caso ele não os advertisse, Deus iria requerer dele o sangue, aleluia, do povo judeu. Aí eu leio mais uma vez, Ezequiel 3:20, diz o seguinte, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque o avisado, não avisando tudo, o seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Observe bem que no versículos 17, ou 16 até o 18 e 19, Deus está falando para Ezequiel sobre o ímpio, aquele que não tem conhecimento ainda da verdade. Ezequiel tinha o compromisso de avisar, mas no versículo 20, veja que Deus não fala mais de ímpio, mas Deus fala do justo. Veja o versículo de número 20, quando semelhantemente ou igualmente, quando o justo se desviar da sua justiça. Quem é o justo aqui? É aquele que já conheceu a verdade, aquele que está na igreja, mas ele volta a praticar as mesmas coisas de antes. Ele vive igualmente aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade. Então Deus disse, olha, quando ele se desviar, e eu mandar que tu fales,
tu não falando, e ele morrer, a sua justiça não vai salvá-lo. A justiça, ou seja, aquele período que ele foi fiel. O que significa dizer que quando o homem ele peca contra Deus, por fiel que ele seja, zera tudo. E esse homem morrer no seu pecado, eu vou requerer da tua mão, porque tu não avisasse para ele. Então, nós vemos aqui que a mensagem ela deve ser levada àqueles que não conhecem a palavra ainda, ora àqueles que já conhecem a palavra. Portanto, nós estamos terminando neste momento este vídeo com essa seguinte reflexão: Ezequiel, o atalaia de Deus. E você percebeu comigo que o principal objetivo de Deus é exatamente levar a palavra ao homem, seja ele ímpio ou seja justo, para que ele não se desvie do Senhor e possa ser beneficiado pela sua grande misericórdia. O profeta Jeremias, ele disse que a misericórdia de Deus não tem fim. Elas são muito, muito grandes. Portanto, que Deus abençoe você, querida família. No dia de amanhã, nós vamos começar a falar sobre a igreja como atalaia de Cristo. A igreja como atalaia de Cristo. Sim, os profetas passaram, Ezequiel também foi embora, outros personagens passaram, hoje é o tempo da igreja, e a igreja assume esse papel presente, não é, de ser o atalaia de Deus, ou seja, de avisar o povo sobre sua maldade, bem como a misericórdia de Deus que está disponíveis a eles. Amém? Eu peço a você que agora ore comigo. Nós vamos estar orando e Deus vai abençoar você aonde você está. Querido Deus, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de falar a tua bendita palavra outra vez. Pai Santo, Pai Justo, continua abençoando as pessoas que tiverem acesso a este conteúdo, Deus. Todos os que tiverem acesso, ministra aos seus corações. Eu te peço por aqueles que estão indo às suas atividades neste dia, prospera. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em cadeira de roda, depressivos, aqueles que estão indo, Senhor, ó Deus, em direção contrária à tua vontade, fala com eles. Ó Deus, eu te peço por todos aqueles, ó Jesus, que estão passando um momento de perca, os órfãos, as viúvas, os idosos, Deus queridos, as nossas crianças, adolescentes, jovens. Ó Deus, abençoa a tua igreja nesta cidade, neste país e no mundo. Meu Deus, abençoa a tua igreja ali na Nigéria, tende misericórdia do teu povo ali, Senhor. Aplaca, Senhor, aquela perseguição. Abençoa, meu Deus, as nossas direções, a direção espiritual da tua igreja, Senhor. Dá sabedoria, dá inteligência. Abençoa esse canal, meu Deus, para que continue sendo bênção para a vida de todos que tiverem acesso. Pai bendito e santo, eu te peço tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.